Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo, Pai, obrigada por mais um dia, pelo Senhor ter permitido nós estarmos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha me usar, Pai, que não venha ser eu que venha estar falando, mas que venha ser o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que toda distração venha cair por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 6. Daniel 6. Amém? Vamos começar do versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto já janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus, diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode regoar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso a ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, negociou, ficou muito penalizado e a favor de livrá-lo, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se não mudar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente servirás, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua prensa instrumentos musicais, e fugiu dele o sono.
E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido levar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também confia-te, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Amém? Pode se sentar. Bom, então, vamos falar sobre essa palavra, sobre o que Daniel passou, nessas covas. Quando Daniel soube dessa escritura, ele, como fala no versículo aqui que eu nem lembro mais, ele que foi feita pelo rei e os homens do reino, que fala assim: ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Nessa hora, ele não deixou que esses mandamentos impedissem ele de ficar com o rei, de ter comunhão com Deus, de servir a Deus. Ele se colocou de pé e orava 3 vezes ao dia, não era apenas uma vez, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava e dava graças a Deus diante de Deus, como costumava fazer, como ele já costumava fazer antes desse mandamento. Ele não deixou que essa escritura separasse ele de Deus e continuou fazendo. Ele não criticou a Deus, não murmurou com Deus, ele somente orou. Muitas vezes a gente está passando por provas, muitas coisas, a gente murmura: Deus, por que comigo? Por que eu? E aqui Daniel não, ele somente orou a Deus, continuou servindo a ele. Isso foi um gesto muito bonito, Foi um princípio muito bonito de Daniel. Quando algo ocorre contra a nossa fé, não podemos ter medo, mas seguir em frente, continuar orando, seguindo, clamando o nome de Deus, assim como Daniel fez, nós devemos fazer. Por mais que nós estivemos passando por muitas provas, nós não podemos desistir de Deus por ter medo das coisas. Nós temos que continuar orando, jejuando, adorando a Deus, clamando o nome dele. Amém? Quando aqueles homens foram a Daniel e viram ele orando, suplicando, como fala aqui também 11, versículo 11, ao ver isso não demorou e foram denunciar Daniel. Eles foram correndo, eles não perderam tempo e foram correndo falar para o rei. O rei tinha uma enorme consideração por Daniel. Ele até mesmo tentou livrar Daniel desse decreto, mas no entanto os presidentes e os satrapas, eles o impediram de fazer isso, dizendo que a lei, uma vez decretada, não podia mais ser mudada. Uma vez decretada, não podia ser mudada. O rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões, já que seus homens
presenciar o Daniel orando. Muitas vezes a gente passa por muitas situações complicadas na nossa vida, né? Que nós achamos que nós não vamos conseguir sair vivos dessa situação. Muitas vezes passamos por situações que achamos que não conseguimos sair vivos. Sairmos vivos dela. Acreditando o poder da oração. A oração tem poder. A oração tem muito poder. Como eu falei, que a gente passa por muitas provas e a gente acha que a gente não vai conseguir sair vivo dessas provas. Mas, tipo assim, conforme a oração, ela tem muito poder. Quem crê, fala um amém aí. Amém. Glória a Deus. Quando oramos, abrimos caminhos para Deus interceder por nós nas lutas e perseguições. Quando nós oramos a Deus, nós abrimos caminhos para que Deus entre na nossa vida, nos transforme, nos mude e que essas lutas, todas as perseguições vão se afastando de nós. Amém? Nas escolas, muitas vezes nos trabalhos para quem trabalha na escola, pode ser muitas vezes uma cova dos leões. Pode ser uma cova dos leões. Muitas vezes você não consegue ficar nesse ambiente, mas se você orar, você crer em Deus que tudo vai dar certo, você vai conseguir ficar lá sim. Assim como Daniel orou e não murmurou, podemos orar também e consagrar nosso meio de estudo social para o Senhor, nosso meio de trabalho social. Quando somos do Senhor, do Senhor, Satanás ele não pode nos tocar, ele vai ficar longe, porque nós estamos aqui com Deus e ele vai se afastar de nós cada vez mais. Amém? E nós devemos fazer assim como Daniel, não murmurar, sempre estar diante, como aconteceu aqui com ele. Por conta desse mandamento, ele não parou de buscar Deus, que nós também, quando nós passarmos por lutas, nós não possamos também parar de buscar Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Espírito Santo, ó Pai, obrigada por mais um dia, pela essa palavra, ó Pai, que nós possamos ser assim como Daniel, que nós não possamos murmurar quando passamos por lutas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos usa grandemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos sair onde nós passarmos, nós transmitirmos o Teu poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a cada dia mais nós possamos melhorar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Guarda cada um que está aqui, a família de cada um, ó Pai. E guarda também aquelas pessoas que não poderiam estar aqui, mas que o Senhor venha guardar, venha acolher essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa libertar nós de todo mal, que nós possamos ser rodeados do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Espírito Santo venha nos encher, que nós possamos ser cheios de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.